Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Diário 23. Já peço de antemão, se você gostou dos últimos vídeos, né, e ainda não é inscrito no canal, peço que você possa se inscrever no canal. E também, se você gostar do vídeo, peço que você curta e também deixe a sua opinião no final do vídeo, ok? Hoje o meu vídeo é para falar um pouco sobre o Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior não ganhou o título aí de melhor jogador do mundo, né? A bola de ouro. Eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho dessa derrota do Vinícius Júnior ali, nessa questão do prêmio da bola de ouro. Eu gosto muito de futebol. Não sei se todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui gostam tanto de futebol quanto eu, mas eu gosto bastante. E eu assisto mais futebol de fora do país do que até o futebol nacional. Não é nem porque eu assisto futebol internacional, eu tenho, podemos dizer, sangue azul, eu tô traindo a minha pátria, alguma coisa do tipo. Eu só gosto de assistir futebol internacional mais por causa do nível de futebol. Eu acho que o nível de futebol brasileiro caiu bastante, mas eu também acompanho o futebol brasileiro. E por acompanhar muito futebol internacional, eu consigo ter uma análise muito boa para saber quem seria melhor do mundo e quem não seria melhor do mundo. Eu acho que qualquer pessoa que acompanha o futebol minimamente, né, consegue ter essa análise, né? Menos, eu acho que as pessoas que somente acompanham, por exemplo, o Vinícius Júnior na seleção brasileira, que acabam falando besteira e dizendo que ele não merecia ganhar o título aí de melhor jogador do mundo. Na última temporada, o Rodrigo, que não tem culpa, né, de ter ganhado aí o prêmio Bola de Ouro, não tem culpa mesmo, né, das pessoas terem votado nele, e também não tem culpa porque ele não mereceu. Eu assisti praticamente todos os jogos da Espanha na última Eurocopa, e o Rodri não foi o melhor jogador da Espanha, não foi. O melhor jogador na posição ali de meio de campo que ele jogava foi nada mais nada menos que o Fabián Ruiz. Fabián Ruiz, ele foi um jogador muito melhor do que o Rodri. Ele ajudou a defender, ele ajudou a armar e também marcou gol na Eurocopa. E tem um outro jogador que jogava no traço ali de meio de campo que foi melhor do que ele, que foi o Dani Olmo. Ele foi eleito ali, obviamente, como o melhor jogador da Euro, não sei porquê, mas na posição ali de meio de campo, o melhor jogador foi o Fabián Ruiz e depois veio o Dani Olmo. E se eu pudesse enumerar outros jogadores ali, seriam o Lamine Yamal e o Nico Williams também, que foram melhores do que ele na Eurocopa, e ainda assim ele foi eleito o melhor jogador da Euro. No time dele, Manchester City, o melhor jogador foi Phil Foden. Phil Foden, merecidamente, ele foi o melhor jogador da Premier League. E se o Phil Foden não ganhasse como melhor jogador do time dele e também da Premier League, quem deveria ganhar seria o Cole Palmer. E o Rodri, ele nem disputou o título de melhor jogador da Premier League. Talvez ele tenha disputado ali, eu não pesquisei bem, de melhor jogador da temporada do Manchester City, talvez ele tenha disputado, mas de melhor jogador da Premier League e do time dele, ele não foi. O melhor jogador foi o Phil Foden. Aí vocês me explicam, como é que um jogador que não foi melhor, nem no título nacional que ele disputou, que o título mais importante que o City disputou e ganhou foi a Premier League, ele não foi o melhor jogador, da Champions League foi eliminado precocemente pela equipe do Vinícius Júnior, e na Eurocopa, se você for ver qualquer aplicativo aí de pontuação de jogadores em cada jogo, você vai ver que o Rodri não era. Ele não era nenhum dos principais jogadores nas pontuações ali para poder ganhar esse título de bola de ouro. Até as casas de apostas, que para mim, muitas das vezes é meio duvidoso, né? Eles mesmos estavam apostando que o próprio Vinícius Júnior iria ganhar, e até eles falharam, né, nessa questão, e o Rodri, ele foi campeão da bola de ouro. E o Vinícius Júnior fez muito por merecer, porque o Vinícius Júnior ele foi muito importante no título do Campeonato Espanhol. O melhor jogador do Campeonato Espanhol foi o Bellingham, e foi merecido também. Se fosse o Vinícius Júnior seria merecido, mas tanto o Vinícius quanto o Bellingham foram muito importantes naquele título ali para eles serem campeões da La Liga. E no título da Liga dos Campeões, o Vinícius Júnior não tem nem o que dizer. Ele foi atuante nos principais jogos que o Real Madrid teve ali nas fases finais ali da Liga dos Campeões, na fase de grupos também, mas o Bellingham encabeçou mais porque o Vinícius Júnior ficou um tempo machucado. Mas no traço onde importava, podemos dizer, para o Real Madrid passar para frente, né? O Vinícius Júnior ele estava sempre ali participando de gols e chegou a marcar em jogos importantes também, inclusive marcou na final. Então ele foi muito importante no título nacional da La Liga e também no maior título do Campeonato Europeu ali, que é a Liga dos Campeões. E a Liga dos Campeões, hoje ela só é abaixo da Copa do Mundo. Então, em primeiro lugar, vem sempre a Copa do Mundo
e depois vem a Liga dos Campeões. Aí você me explica, como é que um jogador que não foi melhor no título nacional dele, na Premier League, no título europeu ali, se a gente for analisar jogo a jogo, a maioria dos comentaristas do mundo inteiro, a não ser que sejam os espanhóis, né, podemos dizer ali que eram, como é que eu posso dizer, que já aclamavam por ter um jogador melhor do mundo há muito tempo e aproveitaram essa oportunidade, né, para poder garrafar o título do Vinícius Júnior. A maioria sabia que o Rodri não era a melhor temporada do Rodri. É um jogador ruim? Óbvio que não. É um excelente jogador. Porém, foi injusto ele ter sido campeão aí do título Bola de Ouro. E por que eu acho que o Vinícius Júnior perdeu? O Vinícius Júnior, na minha visão, ele comprou uma briga que, infelizmente, na minha visão, ele nunca vai vencer. Eu não tenho minha cara aqui no vídeo, mas eu sou um homem negro e eu posso dizer isso. O racismo, infelizmente, não é uma coisa que vai acabar, é uma coisa que, infelizmente, a gente nunca vai conseguir vencer. E o Vinícius Júnior ele é diferente dos outros jogadores negros que existem no mundo aí. Se você for ver ali, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, jogador negro, e ele ganhou o título melhor do mundo, do jeito dele, irreverente, obviamente ele é um craque, não tem nem comparação do futebol dele com o Vinícius Júnior. Ele ganhou o melhor jogador do mundo mais de uma vez, e um dos melhores mundos que ele ganhou foi bem questionável, se não me engano foi de 2003, se eu não me engano, 2004, que ele ganhou ali em cima do Henry. Então foi bem questionável, mas ele ganhou. E o Ronaldinho Gaúcho ele tinha uma coisa que o Vinícius não tinha. O Ronaldinho Gaúcho ele não era uma pessoa que lutava diretamente contra o racismo, contra o Vinícius Júnior faz, como o Vinícius Júnior faz. Muitas vezes ali o Ronaldinho Gaúcho ele sofreu sim episódios de racismo, só que o Ronaldinho ele não falava nada, ele simplesmente seguia o jogo, para ele não se importava. E eu não estou dizendo que a postura do Ronaldinho Gaúcho é errada. Na minha visão, também não é errada. Ele não tem obrigação de puxar essa bandeira, ele não tem essa obrigação de querer lutar com uma batalha que, infelizmente, não tem volta, podemos dizer, principalmente na Europa, que a gente sabe que tem um problema muito sério com essa questão racial. E o Vinícius Júnior ele tocou num ponto muito forte, que foi o ponto racial. Ele lutou bastante, tem pessoas que foram condenadas e foram presas por causa disso. Eu não sei exatamente, porque eu não estou pesquisando aqui para ver, mas tem um episódio que o Vinícius Júnior deu uma entrevista, e eu não sei se foi antes da votação, eu acredito que foi antes da votação, durante a votação ali para o prêmio de melhor do mundo. E ele disse que se a Espanha não melhorasse essa questão do respeito a jogadores negros, latinos, né, jogando ali na liga deles, se eles não melhorassem esse respeito, eles não mereciam sediar a Copa do Mundo que está para ser sediada ali na Espanha, se não me engano, em outros países da Europa. Não sei se é só a Espanha, tem algum outro país combinado ali também para poder sediar alguns jogos. E isso aí enfureceu bastante os jornalistas, e para quem não sabe, a bola de ouro é votada também por jornalistas. Então, quando ele deu aquela declaração ali, se eu não me engano, ela foi durante ou antes de terminar as votações. Aquilo ali, para mim, já foi meio que um sinal para os espanhóis ali que não poderiam dar o prêmio de bola de ouro para ele. Então, por vingança, na minha visão, por ele lutar contra uma bandeira racial, onde não só para os espanhóis, mas para grande parte da Europa, eles simplesmente acham que o jogador negro, o jogador latino, ele está recebendo muito já de você ir até lá e ele já achou muito, né? Você ir até lá jogar, fazer seu futebol e ganhar dinheiro e todo tipo de ofensa que você receber, você tem que aceitar calado. Então, para eles, aquelas ofensas ali que são feitas ali nos estádios, que a gente sabe muito bem, eu não estou pensando nem em falar aqui para esse vídeo não ser, talvez, aí receber algum tipo de bloqueio, mas quem conhece a história do Vinícius Júnior sabe. Eles veem isso, né, dizem que vê isso como uma atitude normal. E um dos jornalistas, se eu não me engano, de El Salvador, disse que o Vinícius Júnior não ganhou por falta de fair play. Outros dizem porque ele é muito provocador. O Vinícius Júnior é muito provocador. Olha só, provocador. O que tem a ver uma coisa de provocar e você cometer um ato de preconceito racial? O que uma coisa tem a ver com a outra? Absolutamente nada a ver. E o Vinícius Júnior, ele
escolheu esse caminho, ele escolheu o caminho mais difícil, escolheu o caminho de bater de frente, de lutar, de discutir, de tentar, de alguma forma, ter alguma mudança em relação a isso. Na minha visão, tá? Minha opinião agora, que eu vou dar sobre isso, infelizmente é uma batalha perdida que ele tá entrando ali. Essa questão do preconceito racial ali, ou preconceito imigratório também, para muitas pessoas que vivem ali na Europa, é uma questão muito e muito e muito complexa. E não é o Vinícius Júnior que vai conseguir mudar isso, porque infelizmente ele está sozinho. Se o Vinícius Júnior, com a atitude dele ali na luta contra o preconceito racial, e outros jogadores que são negros, jogadores que são latinos também, comprassem a briga dele, provavelmente teria uma mudança nisso aí. Eles teriam que se ajoelhar, eles teriam que se prostrar. Eu vou dar um exemplo para vocês. O movimento LGBTQIA+, movimento feminista. Porque ele vem ganhando grande força na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil e em todos os lugares. Por quê? Porque muitas pessoas compraram a briga deles. Se as pessoas não tivessem comprado a briga deles, então, já que outros jogadores não compram a briga do Vinícius Júnior nessa batalha, então ele está sozinho. Então, infelizmente, ele entrou para uma batalha perdida. E eu digo mais, tá? Mesmo depois que ele sair do Real Madrid, ou estiver no fim de carreira dele, vir jogar no Brasil, toda essa batalha, toda essa luta dele vai ser simplesmente esquecida, vai ser simplesmente esquecida. Esses outros grupos, como eu estava falando, LGBTQIA+, feminista e outros mais, foram abraçadas por boa parte da população e principalmente de pessoas que têm o poder nas mãos. Então eles ganharam espaço, eles ganharam voz, eles ganharam respeito. Agora, sobre o preconceito racial em si, eles acabam abraçando um pouco dessa causa, só que eles em si não fazem absolutamente nada em relação a essa causa. Eles não fazem absolutamente nada nessa causa. Eu até hoje não consigo entender por que a causa racial muitas das vezes está ligada a essa causa de LGBT que ia mais. Para mim não faz nem sentido uma causa tá ligada na outra causa. Acho que são coisas assim diferentes. Eu acho que as duas frentes têm o seu sofrimento, têm os seus motivos, mas na minha visão são coisas diferentes. E infelizmente o Vinícius ele entrou numa luta perdida, entrou numa batalha perdida e ele pagou o preço. Mas obviamente eu no lugar dele ficaria muito bem, porque o cara que saiu de onde ele saiu, ele é a exceção da exceção da exceção. Todo mundo que riu, debochou, falou dele, eu acredito que ele já calou a boca de muita gente, porque ele já conseguiu mudar a vida dele, mudar a vida da família dele. O cara já ganhou 2 Champions Leagues, já ganhou, se não me engano, 2 campeonatos espanhóis. Então ele já conseguiu ser um vencedor. Obviamente que ele não precisa ouvir isso de mim, e nem vai ouvir, porque esse vídeo aqui é insignificante em relação à relevância que o Vinícius Júnior tem hoje no mundo. Mas esse é o preço a se pagar por você lutar uma batalha que é infelizmente uma batalha perdida. A gente viu aí, em muitos casos, nos Estados Unidos, outros casos que a gente vê aqui no próprio Brasil, e quase todos que batem nessa pauta, que batem nessa pauta, e sem vitimismo, tá? Bate de maneira justa, acaba simplesmente pagando por isso, acaba simplesmente pagando o preço. É o que aconteceu com ele. Assim, eu não sei se ele vai ganhar o melhor do mundo novamente, acho difícil ele ganhar o melhor do mundo de novo. Assim, ganhar o melhor do mundo não, porque ele não ganhou, né? No caso, concorrer ao melhor jogador do mundo, porque em outras vezes ele não foi nem colocado nem na seleção da UEFA, né? Teve outros momentos que ele não foi colocado nem na seleção, se eu não me engano, no ano do Benzema, se eu não me engano, no ano do Benzema, que o Benzema foi bola de ouro, se eu não me engano, nem na seleção da UEFA, eu acho que ele estava, acho que nem entre os 10 ele estava naquela época, e ele tinha feito o gol do título. Então, a gente sabe que o problema com o Vinícius Júnior é muito além do futebol, muito além do futebol. Então, o que eu posso dizer? Tirar o exemplo disso. Acho que você tem que se sentir agradecido aí pela jornada, ele tem que se sentir agradecido pela jornada, pelo que ele conquistou, pelo que ele alcançou, aonde ele chegou, mas sabendo que sempre que você for bater em uma ferida
você já sabe que não vai ter solução, você vai incomodar gente poderosa. E, infelizmente, você vai pagar o preço por isso sozinho. E não vai ter benefício nenhum. Talvez você vai ter até mais estresse do que vantagem, do que benefício. E o que ele sofreu, se fosse eu no lugar dele, eu particularmente acho que eu não aguentaria a pressão que ele aguentou. Então ele é uma pessoa muito forte de ter aguentado o que ele aguentou ali em relação aos movimentos racistas, né? Porque eu acho que nem tudo é dinheiro. Às vezes a pessoa fala, não, mas ele tem dinheiro, ele tem mulheres lindas nos pés dele, mas nem tudo é dinheiro, ok? Então essa é a minha opinião aí sobre o caso Vinicius Júnior. Infelizmente ele sofreu essa injustiça aí por bater nessa pauta em relação aí ao preconceito racial. E se você gostou do vídeo, peço que você curta, comenta, compartilhe e se inscreva, obviamente, no canal, ok? Até o próximo vídeo aí, um grande abraço e valeu.